Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante na matemática e importante, no fim das contas, em todas as áreas importantes de ciências, enfim, né? Tanto na matemática, física e tudo mais. Nós vamos falar hoje sobre sequências. Sequências nada mais, nada menos do que são números que de alguma forma eles estão ordenados e que tem algum padrão matemático que faz com que que você obtenha eles. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa sequência aqui, ó. 0, 2, 6, 12, 20, 30. Vamos supor que esses números aqui. Bom, a gente consegue falar de forma inicial que todos esses números eles são pares. Mas você não consegue enxergar aqui de uma forma matemática precisa como encontrar cada um desses termos, correto? Mas tem sim uma forma. A forma é essa daqui. O termo, né, que a gente geralmente chama de A, o termo no número n, né? Mas, bom, já vou falar sobre isso. É igual a n quadrado menos n, aonde n é igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Bom, o primeiro termo, ou termo A1, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado menos 1 é 0. O segundo termo, que eu vou chamar de A2, ele vai ser o quê? Vai ser 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado é igual a 4 menos 2, isso aqui vai ser igual a 2. A3 vai ser o quê? Vai ser 3 ao quadrado menos 3. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 9 menos 3. 9 menos 3 é 6. O termo A4 vai ser 4 ao quadrado menos 4, tá bom? 4 ao quadrado é 16 menos, 16 menos 4, 16 menos 4 dá 12. E assim por diante, tá? Então aqui o quinto termo, ele vai ser 20 e o sexto termo vai ser 30. Só fazer as contas que você vai ver que vai dar justamente isso. Então a gente tem aqui uma sequência onde essa equação aqui é a minha equação principal dessa sequência, tá bom? Então isso aqui é importante. Importante que você tenha uma leve noção de como funcionam essas sequências, tá bom? Só que além de sequências, eu tenho um outro... quando eles estão bem ordenados, quando a gente depende, quando um termo depende do outro para continuar, a gente chama de progressão aritmética. Progressão aritmética. Bom, basicamente a progressão aritmética é isso. É uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, né, ele é obtido adicionando-se uma constante ao termo anterior, que é chamado de razão. Razão da progressão aritmética, tá? Então, isso implica que a diferença entre esses dois termos consecutivos de uma progressão aritmética é sempre constante. Ou seja, vamos supor que eu pegue um termo A, e aí vamos pensar no termo N. Se eu somo isso aqui com uma razão, eu vou ter o próximo termo, o AN mais 1. Então, para todos eles. Então, vamos supor que eu tenha aqui uma progressão do tipo essa aqui, ó. 2, 5, 8, 11, 14, 17. Bom, você consegue enxergar aqui que essa progressão eu estou somando 3 em 3, correto? Como que eu poderia escrever isso aqui de forma... utilizando essa razão aqui? Como eu poderia determinar essa razão matematicamente? De forma bem simples. Eu pego o próximo termo, então eu posso escolher aqui qualquer um, então eu vou escolher o 14, pego o termo anterior, que seria o 11, e vou colocar aqui nessa expressão. Então vai ficar o quê? 14 é igual a 11 mais R, que é a minha razão. Se eu passo esse 11 para o outro lado, vai ficar o quê? R é igual a 14 menos 11. 14 menos 11 é igual a 3. Pronto, determinei a minha razão. Para toda progressão aritmética,
eu consigo encontrar a razão dela usando vamos dizer assim, desse jeito, certo? Só que além disso, eu consigo determinar um termo geral dessa progressão aritmética. Isso aqui é importante. Por exemplo, ó, vamos supor, vamos pegar os primeiros termos, tá? Vamos pegar, tipo, por exemplo, o termo 2, A2. O que o A2 é? Ele é o A1 mais a razão. Tudo bem? Tô pegando essa expressãozinha aqui e eu tô usando aqui o n igual a 1, tá bom? Bom, agora vamos pensar o n igual a 2. Seria o quê? Seria A3 é igual a A2 mais a razão. Só que quem que é A2? A2 é A1 mais a razão. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? A1 mais a razão, certo? Essa razão aqui é essa, e essa daqui veio desse termo, tá bom? Só para não você não confundir. Logo, eu posso escrever isso aqui como sendo A1 mais 2R. Tudo bem? Bom, posso fazer o quê? Pegar o termo A3. Desculpa, A4. Quem que é o termo A4? A4 é A3 mais R. Só que quem que é A3? A3, ó, é A1 mais 2R. Então vai ficar A1 mais 2R mais R. Ou seja, A1 mais 3R. Então você consegue perceber aqui que se eu escrever sempre em termos do primeiro termo, qualquer um desses caras aqui, eu tenho o quê? Eu tenho como encontrar a minha razão ou um termo geral para essa progressão. Ou seja, eu sempre posso escrever algo como tipo A, N é igual ao... vamos colocar aqui, por exemplo, A1, que é o primeiro termo, vai ficar igual a quê? Mais N menos 1 vezes a razão. Certo? Ó, se você olhar agora para essa equação aqui que a gente acabou de determinar, você pode fazer até de exercício aí, pode ver que é exatamente igual para todos eles. Se eu coloco 1 no termo, eu vou obter isso daqui, eu vou obter essa expressão. Se eu coloco 2, eu vou obter essa expressão aqui, né, que é a expressão que eu estou colocando. Se eu coloco n igual a 3, eu vou obter essa expressão, e n igual a 4, essa expressão. Você pode tentar aí e pode ver que vai dar exatamente isso. Então, é importante, né, eu tenho aqui um termo geral para minha progressão aritmética, e o que facilita muito com que você use isso para poder encontrar qualquer um dos qualquer razão, qualquer coisa, qualquer termo geral. Então vamos supor que você precisa achar o seu A, ó, que legal. Vamos supor que você precise achar, vamos pegar esse exemplo aqui de cima, ó, onde a razão é 3 e o primeiro termo é 2. Vamos supor que você precisa encontrar o seu termo A100. Bom, aqui você não consegue enxergar ele onde ele está, mas é só colocar na equação geral. Então vai ficar A de 100 é igual ao primeiro termo, que aqui é 2, né? Ó, 2 mais 100 menos 1 vezes a razão que é 3. Então, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 2 mais 99 vezes 3. Tá bom? Então, aí aqui é só fazer a continha quanto é 99 vezes 3. Basicamente vai ser... Bom, se fosse 100 aqui eram 300. Então, é 300 menos 3, né? Porque é um a menos. Então, isso aqui vai ficar 297 mais o 2 que está aqui. Então, vai ficar 299. Então, se você pegar o centésimo termo dessa expressão aqui, dessa sequência, você vai encontrar esse termo aqui. Tá bom?
Isso é bastante interessante e bastante importante na progressão aritmética. Então, você pode fazer isso aqui para muitas e muitas coisas, tá? Se você tem qualquer tipo de progressão aritmética, a sua, a sua, o seu cálculo ele vai ser bastante preciso, tá? O que eu posso fazer também com a progressão aritmética é somar os termos. Por exemplo, eu vou pegar uma um pouquinho mais simples, tá? Vamos supor que eu tenho essa sequência aqui, ó. Sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu quero somar todos esses termos aqui. Bom, vou fazer essa até o 9, para ficar um pouquinho mais simples. Bom, o que eu posso fazer aqui? Bom, se eu pudesse só somar, eu ficaria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais todos os números até o 9, certo? Poderia fazer isso. Só que fica meio complicado quando você tem vários números, né? Somar tudo. O que eu posso fazer? Bom, eu posso, em vez de somar assim, e aí eu vou ter que escrever a soma só para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Então vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais... Opa! Mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9. Eu vou somar isso aqui com o contrário dele. Ou seja, eu vou pegar o 9 que está aqui e vou colocar aqui na frente. Vou pegar o 8, colocar aqui na frente. Então eu estou somando a mesma sequência, só que com termos trocados, tá? Então, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Se você olhar isso aqui, você vai ver o quê? Você vai ver que todos os números dão 10. Ó, aqui dá 10, aqui dá 10, aqui dá 10, aqui também, aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui fica mais fácil, né? De poder fazer a minha soma. Então, o que eu poderia fazer com essa soma? Eu poderia pegar esses números todos que eu tenho e simplesmente somar. Então vai ficar como? Vai ficar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então ficaria 90. Só que eu somei duas vezes, né? E eu não quero isso, eu quero só uma vez. Então eu divido isso aqui por 2. Então vai ficar 45. Então a minha soma dos apenas dessa sequência aqui é 45. Tá bom? Isso aqui tem uma forma mais... Bom, e por que é interessante, né? Você consegue simplesmente fazer a soma do primeiro e do último termo, certo? Foi o que a gente fez aqui, somamos o primeiro e o último termo, a gente contou quantas somas tem. Né? Contamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que a gente acabou fazendo aqui? Acabou fazendo 10 vezes 9 dividido por 2. Tudo bem? Se a gente poderia... Isso aqui está dando os nossos 45. Eu posso fazer aqui de uma forma mais geral. Como? Poderia fazer o seguinte, ó. Você concorda comigo que para eu saber quantas vezes eu vou somar, é só saber quantos termos eu tenho, né? Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu sei quantos termos eu tenho da minha expressão, da minha soma, é só fazer a mesma quantidade. Então, ficaria como? Para poder fazer a soma. Então, a soma dos n termos vai ser o quê? Vai ser sempre o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. Pronto. Essa aqui é a minha soma. Essa aqui é a fórmula para a soma de uma progressão aritmética. Simplesmente isso. Somo o primeiro, somo com o último, multiplico pela quantidade de termos e divido por 2. Isso aqui é bem interessante bem intuitivo, né, de como a gente pode calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética.
tá bom? Então eu vou parar por aqui, acho que ficou claro, né, esses conceitos de progressão aritmética. E então na próxima aula a gente vai falar sobre a outra progressão, que é uma progressão geométrica, tá bom? Então isso, e a gente se vê então na próxima aula.